Graça e paz, muita graça e paz. Cheguei Brasil. Bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu peço para que você se inscreva, dê um toquezinho aí no sino, dê um joinha, se inscreva aí e comente, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre as duas descendências que está escrito lá em Gênesis 3, versículo 14 e 15. Veja só, escutem bem, prestem bem atenção, por favor. Amém? Se essa serpente fosse um animal, não é? Precisaria Deus dizer que ela iria rastejar sobre o ventre? Não é? Só que ele não disse rastejar, disse andar, não é? Versículo 14. Considerando a figura de linguagem judaica, ou andarás sobre teu ventre, é que a serpente, que não era uma serpente animal, iria viver pelos desejos da carne, não é? Quando ele disse andarás sobre teu ventre, ele quis dizer isso aí, não é? Ou carne sempre ativada, não é? Andar pelo ventre é isso aí, né? E comer pó todos os dias da tua vida significa ser humilhado, pois quem vive pela carne ativada sempre será humilhado com os erros que comete. Amém? Versículo 15. A serpente que não era uma serpente animal se tornaria inimiga da mulher. Mas que mulher? É que essa serpente que não era serpente animal, iria se opor a tudo que se relacionasse à espiritualidade. É o que está acontecendo agora. Vamos lá. O descendente da serpente, Caim, a descendente da serpente foi Caim. Iria ser inimigo da descendência da mulher. E quem era a descendência da mulher? Abel. E hoje, quem se opõe ao espírito? A carne. Não é? No capítulo 16, 23 do livro histórico de Mateus, Jesus disse para Pedro: afaste-se de mim, Satanás, ou opositor, que Satanás é o opositor, né? Ou carne, afaste-se de mim. Em Gálatas capítulo 5, né? Está escrito que é carne contra espírito e espírito contra carne. Então, a descendência de Caim, a descendência de Adão era Caim, quer dizer, carne, só carne, e o fôlego da vida. Muito bom. Em Romanos, por isso que Paulo falou em Romanos 7,18, em mim, isto é, na minha carne, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Entendeu? Preste atenção. Esta serpente era o próprio Adão, o qual era só carne e fôlego de vida, como qualquer animal. Por isso, no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, diz que a serpente, o qual era Adão, a serpente era Adão, não é? Era o mais astuto de todos os animais do campo. E, biblicamente, campo é uma extensão de terra, ou o mundo. Isso quer dizer que a descendência adâmica é contra a espiritual. Amém? Então, meus irmãos, Adão era a serpente. Uma serpente não fala, nunca falou. Isso é coisa lá de cinema, né? Coisa de cinema, coisa de ficção científica. Isso aí não existe, nunca existiu. A serpente do jardim do Éden foi o Adão, que era só carne, era mentiroso. É por isso que lá em João 8,44 está dizendo que ele é pai da mentira e sempre foi. Quando ele fala da mentira, ele está falando de si próprio. Adão, a carne,
é contra as coisas espirituais, e Adão era carne, e hoje existe a descendência adâmica, que ela não quer deixar as coisas espirituais fluir, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. É uma luta entre a carne e o espírito contra a carne. Amém? Então, temos que entender que nunca houve uma serpente que falasse, e sim, o próprio Adão. Um ser homem, um ser humano, não é? Que ele era só, ele não tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele tinha só o fôlego da vida, como qualquer animal tem, como está escrito lá em Eclesiastes 3, 19, não é, a 21, né? Que os animais têm fôlego de vida como todos os homens. Então, Adão era assim. Adão era carne pura. Adão não tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida dele. Amém? Portanto, eu peço que se inscreva aí no canal Multiforme Graça de Deus. Sou o da Silva, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, dê um toquezinho aí no sino. Faça um comentário. Amém? E é isso aí. Eu só agradeço e graça e paz para todos. Amém? Fiquem com Deus. Cheguei, Brasil, cheguei.